Olá! Esse é o canal Responde Aí. Sejam bem-vindos a mais um quiz de conhecimentos gerais. Desta vez trago 20 questões de nível difícil. Será que você consegue acertar todas? Mas antes de começarmos, se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Vamos começar? 1. Quantos planetas Terra cabem dentro do Sol? A. 1 milhão. B. 100. C. 600. D. 150. I. 2 milhões. Alternativa: 1 milhão. O Sol possui 1.392.700 de quilômetros de diâmetro, medida 109 vezes maior que a Terra, que possui diâmetro de 12.742 quilômetros. Através do volume, podemos saber quantos planetas Terra cabem dentro do Sol. Para isso, podemos utilizar a fórmula do volume de uma esfera. 2. Em que lugar vivem mais cangurus do que pessoas? A. Indonésia. B. Nova Zelândia. C. Austrália. D. Papua Nova Guiné. I. África do Sul. Alternativa C. Austrália. Na Austrália, a população de cangurus, cerca de 45 milhões, representa quase o dobro da população australiana, 25 milhões. Ainda que isso seja interessante, o excesso de marsupiais no país pode afetar a biodiversidade. 3. Quantos olhos a maior parte das aranhas tem? A. 2. B. 4. C. 4 pares. D. 6. I. 1. Alternativa C. 4 pares. A maior parte das aranhas possuem 8 olhos, ou seja, 4 pares. No entanto, algumas possuem 2, 4 ou 6 olhos. 4. O que mede a escala Mercalli? A. A intensidade dos ventos. B. A intensidade sísmica de acordo com os danos provocados. C. A resistência dos minerais. D. A magnitude de um terremoto. I. A eletronegatividade. Alternativa B. E a intensidade sísmica de acordo com os danos provocados. A escala Mercalli determina a intensidade dos sismos a partir dos efeitos e danos causados no meio ambiente, nas estruturas, nas pessoas e nos objetos. Ela foi criada em 1902 pelo italiano, sismólogo e vulcanólogo, Giuseppe Mercalli. 5. Qual das alternativas contém apenas nomes de rios? A. São Francisco, Douro, Antártico. B. Nilo, Amazonas, Mississippi. C. Cáspio, Vermelho, Reno. D. Tocantins, Bering, Ganges. I. Danúbio, Jordão, Morto. Alternativa B. Nilo, Amazonas, Mississippi. Os 3 rios maiores do mundo são, respectivamente, o Nilo, o Amazonas e o Mississippi. O rio Nilo possui 7.088 de extensão e está situado no continente africano. O rio Amazonas, com 6.992 km de extensão, está localizado na América do Sul. O rio Mississippi apresenta 6.212 km de extensão e está situado nos Estados Unidos. 6. Quanto mede uma girafa? A. Entre 4,8 e 5,5 metros. B. 2 metros. C. Entre 5 e 6 metros. D. 2,5 metros. I. 4 metros. Alternativa I. Entre 4,8 e 5,5 metros. A girafa é um mamífero terrestre que mede entre 4,8 e 5,5 metros, sendo uma dos animais mais altos do planeta. Os machos da espécie costumam ser os maiores,
com 5,5 metros de comprimento, já as fêmeas chegam a medir até 4,5 metros. 7. Qual a ciência que estuda a atmosfera da Terra e a climatologia? A. Astronomia. B. Meteorologia. C. Dispersão atmosférica. D. Meteorologia. I. Orologia. Alternativa D. E meteorologia. A meteorologia é uma ciência que estuda os fenômenos que ocorrem na atmosfera terrestre, com foco no clima e na previsão do tempo. 8. Quantos braços tem um polvo? A. 6. B. 8. C. 10. D. 7. I. 3. Alternativa B. E 8. Os polvos são moluscos marinhos que possuem 8 braços com ventosas. 9. Qual das alternativas contém apenas animais cujos esqueletos são externos? A. Caracóis, caranguejos e lagostas. B. Besouros, peixes e formigas. C. Caracóis, lulas e aranhas. D. Borboletas, caranguejos e peixes. I. Lagostas, polvos e escorpiões. Alternativa E. Caracóis, caranguejos e lagostas. O exoesqueleto ou esqueleto externo é uma camada rígida de quitina ou de carbonato de cálcio presente em alguns animais, como insetos e moluscos. Os caracóis, caranguejos e lagostas são exemplos de animais que possuem um esqueleto externo. 10. Qual das alternativas traz apenas nomes de grandes inventores? A. Alfred Nobel, José Bonifácio, Leonardo da Vinci. B. Machado de Assis, Oscar Niemeyer e Dmitri Mendeleev. C. Evangelista Torricelli, Thomas Edison, Pablo Picasso. D. Stephen Poplawski, Tarsila do Amaral, Amalia Auguste Melita Banks. I. Alexander Graham Bell, Bartolomeu de Gusmão, Galileu Galilei. Alternativa I. Alexander Graham Bell, Bartolomeu de Gusmão, Galileu Galilei. Alexander Graham Bell foi um inventor escocês e fundador da companhia telefônica que leva seu sobrenome, Bell Telephone Company. Embora seu nome esteve relacionado com a invenção do telefone, em 2002, o italiano Antonio Meucci foi reconhecido como o verdadeiro inventor. Isso porque, em 1870, Meucci vendeu seu protótipo a Alexander. Bartolomeu de Gusmão foi um sacerdote e inventor luso-brasileiro. Dentre todas suas invenções, a que mais se destacou foi a passarola, um tipo de aeronave muito leve. Galileu Galilei foi um filósofo, astrônomo, matemático, físico e inventor italiano. Ele criou uma série de inventos que até hoje são utilizados, por exemplo, a balança hidrostática. Além disso, ele inventou o compasso geométrico e o termômetro. 11. Indique quais as respectivas invenções dos inventores Alexander Graham Bell e Galileu Galilei. A. Lâmpada e avião. B. Internet e televisão. C. Futebol e celular. D. Telefone e termômetro. I. Relógio e giroscópio. Alternativa D. Telefone e termômetro. Apesar de Graham Bell não ser o inventor do telefone, essa criação está associada ao seu nome. Em 2002, o italiano Antonio Meucci, que na altura vendeu seu protótipo para Alexander, foi reconhecido como o verdadeiro inventor do telefone. Galileu Galilei foi uma figura multifacetada do século XVI e suas teorias e descobertas foram essenciais para os avanços das áreas da astronomia, física e matemática. Ele inventou, dentre outras coisas, a balança hidrostática, o compasso geométrico e o termômetro. 12. Nesses pares, ambos são mamíferos. A. Baleia azul e golfinhos. B. Morcegos e galinhas. C. Girafas e tartarugas. D. Porcos e pinguins. I. Macacos e sapos.
Alternativa e baleia azul e golfinhos. As baleias e os golfinhos são mamíferos marinhos. Os outros animais são: B. Morcegos, mamíferos e galinhas, aves. C. Girafas, mamíferos e tartarugas, répteis. D. Porcos, mamíferos e pinguins, aves. E. Macacos, mamíferos e sapos, anfíbios. 13. Quanto tempo o vidro demora para se decompor? A. 500 anos. B. 1000 anos. C. 4000 anos. D. 1 milhão de anos. E. Tempo indeterminado. Alternativa e tempo indeterminado. A decomposição é um processo natural que ocorre em todos os materiais, no entanto, isso irá depender do volume descartado, do tipo de material e das condições climáticas do local. Segundo o Instituto GEA, Ética e Meio Ambiente, o vidro demora 4000 anos para se decompor no solo. 14. De que são constituídos os diamantes? A. Grafite. B. Rênio. C. Carbono. D. Ósmio. E. Bório. Alternativa C. Carbono. O diamante é composto exclusivamente por átomos de carbono. Trata-se de uma das formas alotrópicas desse elemento químico. 15. Qual dessas aves não voa? A. Pinguim. B. Galinha. C. Cegonha. D. Pato. E. Peru. Alternativa: pinguim. O pinguim, apesar de ser uma ave, não voa. Isso deve-se ao fato da adaptação que esses animais sofreram ao longo dos anos. Cientistas acreditam que eles foram aos poucos deixando de voar e se tornaram exímios nadadores. 16. A quem foi atribuído pela primeira vez o Prêmio Nobel da Paz? A. Frederic Passe. B. Martin Luther King Jr. C. Frederic Passe e Henri Dunant. D. Henri Becquerel e Marie Curie. E. Madre Teresa de Calcutá. Alternativa C. E. Frederic Passe e Henri Dunant. Em 1901, o suíço Henri Dunant, de 1828 a 1910, e o francês Frédéric Passe, de 1822 a 1912, receberam o primeiro Prêmio Nobel da Paz. Jean-Henri Dunant foi laureado pelos trabalhos desenvolvidos no Comitê Internacional da Cruz Vermelha, SIC, o qual foi cofundador. Já Frédéric Passe recebeu o prêmio devido ao papel desenvolvido como fundador e presidente da Sociedade Francesa para a Paz. 17. O que é um papiloscopista? A. Especialista em cópias. B. Profissional especializado em identificação humana. C. Indivíduo responsável por crianças órfãs. D. Pessoa que tem uma pequena saliência cônica na língua. E. Indivíduo que se dedica ao estudo de papiros. Alternativa B. Profissional especializado em identificação humana. O papiloscopista, também chamado de datiloscopista, estuda as impressões digitais humanas. 18. Qual é respectivamente o animal terrestre mais lento e o mais veloz? A. Bicho, preguiça e guepardo. B. Tartaruga e leão. C. Coala e cavalo. D. Caracol e tubarão. E. Bicho, preguiça e libélula. Alternativa E. Bicho, preguiça e guepardo. O bicho preguiça é um mamífero considerado o animal mais lento do mundo. Seus movimentos vagarosos estão relacionados com seu metabolismo super lento. Já o guepardo é um felino muito veloz que pode atingir 115 km por hora, sendo considerado o animal terrestre mais rápido. 19. Método de seleção em que predomina o mérito. Essa é a definição de qual conceito da sociologia? A.
Aristocracia. B. Fidalguia. C. Tirania. D. Meritocracia. I. Romaria. Alternativa D. E meritocracia. Segundo o conceito de meritocracia, todas as pessoas podem prosperar pelas suas próprias capacidades, sem a ajuda de outras pessoas. A ideia surgiu após a Revolução Francesa, quando Napoleão Bonaparte orientou que a ascensão social não se concretizasse por distinção de classes. 20. O que é ortorexia? A. Obsessão pelo consumo de alimentos saudáveis. B. Transtorno alimentar caracterizado pela perda de apetite. C. Obsessão em falar de forma correta. D. Preocupação exagerada em ter um corpo elegante. I. Distúrbio alimentar que provoca a ingestão excessiva de alimentos. Alternativa: obsessão pelo consumo de alimentos saudáveis. A ortorexia é um transtorno alimentar em que as pessoas apresentam preocupação excessiva com a alimentação saudável, evitando ao máximo consumir alimentos que contenham agrotóxicos, gorduras, açúcar e sal. Obrigado por assistir, e nos vemos no próximo quiz.